Nós estamos, em nossa igreja, lidando com um tema que frequentemente aparece no púlpito e nas reuniões dos pequenos grupos, o IBBP nas casas. 30 grupos que se reúnem semanalmente para comunhão, estudo das Escrituras, serviço e oração. É o tema hábitos. E hoje, irmãos, dando continuidade à nossa série, quero falar aos irmãos sobre esse tema tão precioso, tão caro para nós. Tem sido cantado pela igreja e tem frequentado as nossas orações, a vida em unidade. Filipenses capítulo 2, verso 1, diz-nos assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Todos dizemos? Paulo é usado por Deus para falar a uma igreja muito amada. Disso não temos dúvida. Quando conferimos as ações de graças de Paulo em favor dos crentes, a quem essa carta inicialmente se dirige, os crentes de Filipos, percebemos isso nos versos 3 a 8. Filipenses 1:3, Paulo diz: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Vejam, irmãos, que declaração bela. Sempre que me lembro do trabalho em Filipos, lembro-me especialmente de vocês, irmãos. E esta recordação produz em mim desejo de render graças a Deus. Filipenses 1:4, ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Que declaração de amor! Orar por alguém significa que existe amor por esse alguém. No verso 5, Paulo diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Quanto amor! A ponto de declarar: trago vocês no coração, no meu interior. Paulo fala a uma igreja muito amada, a fim de que essa igreja prosseguisse no serviço do Senhor, vivendo em amor, e este amor fosse evidenciado pela vida em unidade, pela comunhão, pela comum união da igreja. Olhem, irmãos, para o capítulo 1 ainda, a partir do verso 27, esse texto que nos serve o capítulo 2.
Filipenses 1:27, Paulo está dizendo: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. O apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, vocês lidam com um combate intenso, o combate da vida cristã. Há inimigos a serem combatidos fora da igreja, há opositores, há perseguidores, há falsos profetas que querem arrombar as portas santas da igreja, mas saibam também que vocês lidam com os inimigos internos. O meu desejo é que, ouvindo de vocês, ou vivendo entre vocês, perceba que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Paulo ainda diz: vocês viram o meu combate entre vocês. Continuem combatendo como um exército unido, como um só povo arregimentado em prol da expansão do reino de Deus. E então, meus irmãos, chegamos ao capítulo 2, a partir do verso 1. Paulo está dizendo a esses irmãos: vocês precisarão combater diligentemente os inimigos que podem ameaçar a unidade da igreja. Em Filipenses 3:2 ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Poderá ferir a unidade da igreja aqueles ferozes que, com interesses espúrios, desejam se assenhorear do rebanho. Poderão ferir a unidade da igreja maus obreiros, gente que não quer servir, mas quer ser servida. Poderá ferir a unidade da igreja gente herege, aqueles que pregam uma doutrina que não se conforma à cruz de Cristo, os agentes da falsa circuncisão. Mas também, no capítulo 4, verso 2, Paulo toca nos inimigos internos da igreja e cita duas pessoas que ocupavam função de liderança na igreja. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Pensem unidas a partir do temor ao Senhor, a partir da confiança no Senhor. Irmãos, Paulo amou tanto essa igreja que não pôde se furtar a exortar a igreja à vida unida. Os crentes vivem unidos porque dão testemunho daquele que os uniu. Não é possível, irmãos, falar de unidade verdadeira sem falar da obra de Cristo na cruz. No mundo sem Cristo, só existe unidade quando pessoas são anuladas, censuradas, silenciadas, caladas, muitas vezes com agressividade, em temas que dividem opiniões. Na igreja de Cristo, a nossa unidade é produto da ação graciosa daquele que nos uniu, porque Cristo nos amou e nos mostrou o que é o amor na cruz. Nós agora já sabemos o que é o amor. Mas porque o Espírito de Cristo nos habita desde a conversão, nós temos poder para praticar aquilo que já aprendemos com Ele, que é a vida em amor. Ele nos amou, nos tornou seus filhos, nos fez um só povo redimido pelo seu sangue bendito. Por isso a palavra de Deus utiliza-se de figuras lindas para a igreja, que sempre tem um quê de coletividade. A igreja é chamada de corpo, a igreja é chamada de família, de nação, de povo e até de Israel de Deus. Portanto, irmãos, nós somos o povo que não deve dar desculpas, precisa viver unido.
nós já temos tudo o que precisamos para viver unidos, porque estamos unidos em Cristo. Filipenses 2:1, Paulo diz: se há da parte de vocês submissão à palavra de Cristo, se vocês estão vivendo em comunhão com o Espírito de Cristo, se vocês já entenderam o que é o Evangelho, então, verso 2, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O mundo sem Cristo rejeitará aquilo que para nós é prazeroso: cultivar diariamente a vida em unidade na família da fé. Deus nos permite viver assim, irmãos. O meu apelo pela palavra de Deus a você nessa manhã é que você continue se deixando usar pelo Senhor como agente de unidade da igreja dele. Esta é a vontade de Deus, irmãos. E quem batalha pela divisão da igreja do Senhor, quem trabalha pelo esquartejamento do corpo de Cristo, quem não se esforça pela agenda da unidade da igreja de Jesus, está vivendo na contramão da vontade do Senhor, e isso é muito perigoso. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É triste semear aquilo que será colhido como repreensão e castigo e juízo do Senhor. O que Paulo diz é que a vida em unidade é vista na unidade de pensamento. Verso 2, penseis a mesma coisa. Que contraste com o Império Romano. A unidade de pensamento do Império Romano era produto da força, do poderoso exército da antiguidade clássica, né? O mundo helênico conhecia o poder do imperador, que por meio do seu grande exército uniformizava o império. A Pax Romana, a paz mantida pelo poder do exército de Roma, produzia unidade falsa de pensamento. Paulo está dizendo, irmãos, a nossa unidade de pensamento é produto da nossa submissão a Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o nosso mestre e Senhor. Ele é o autor, sustentador e consumador da nossa fé. Portanto, a nossa unidade de pensamento está na submissão a Cristo. É por isso, irmãos, que é possível uma igreja com pessoas diferentes, com origens diferentes, até com prioridade diferente em relação ao irmão, viva unida e se submeta a uma declaração de doutrinas, porque olhamos para Cristo, estudamos o ensino de Cristo e então dizemos, cremos a partir do senhorio de Cristo nisto. Uma declaração doutrinária como aquela que esta igreja subscreve é uma declaração de unidade, irmãos. Estamos dizendo que nós todos nos esforçamos por viver em unidade de pensamento. Nós aceitamos como coerente o texto denominado Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, cujos artigos fundamentam biblicamente cada uma das suas declarações. Na verdade, irmãos, unidade de pensamento se vê na existência de uma declaração de doutrinas de uma igreja. Não devemos entender declaração doutrinária como limitação. Pelo contrário, a existência de um documento sério, bíblico, bem escrito, é para nós, claro que não superior à palavra de Deus, nunca será, mas é para nós a aceitação de que podemos viver unidos com uma mesma declaração de doutrinas, com uma mesma direção nos planos, porque aquilo que é a nossa fé molda aquilo que é prioridade para nós. Quando dizemos em uma declaração de doutrinas que para nós a família é a instituição criada por Deus no princípio e que deve ser preservada, a igreja se esforçará por cuidar da família e cuidará para que haja um
produtivo o ministério da família e se ocupará em cuidar dos entes da família. Quando dizemos na declaração doutrinária que é nosso dever a evangelização do mundo inteiro, e dizemos isso no nosso pacto de membresia, o pacto das igrejas batistas, que nós nos comprometemos a educar religiosamente os nossos filhos e a buscar a salvação de todo mundo, a começar por nossos parentes. Nós estamos moldando uma prioridade da igreja. Então, irmãos, aquilo que definimos como nosso pensamento à luz da palavra de Deus molda a nossa unidade. Uma igreja que não amadureceu a ponto de saber defender com firmeza a sua fé é uma igreja fraturada, uma igreja que poderá em algum momento se ver diante do drama coríntio. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e alguém, não se identificando com um destes, disse: eu sou de Cristo. Não, irmãos, unidade de pensamento, unidade daquilo que cremos. E essa unidade, como eu disse, deve ser sempre produto do estudo da palavra de Deus. Eu aconselho você fortemente a acessar na internet, ou solicitar na nossa secretaria uma cópia impressa deste documento tão belo, tão enriquecedor, tão edificante, que é a nossa declaração doutrinária. Eu sugiro a você que estude, acompanhando todas as referências bíblicas daquilo que nós declaramos como sendo a nossa crença. Você será edificado. Longe de se apresentar como um documento frio e castrador, é um estudo convidativo e piedoso da fé evangélica. Meus irmãos, Paulo diz mais, que a vida em unidade contempla a unidade de coração. Tenhais o mesmo amor, tendes o mesmo sentimento. Verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Alguém disse que uma verdadeira amizade é a constatação de que um só coração está em dois corpos. Duas pessoas que são capazes de sentir as mesmas coisas, de gostarem de coisas semelhantes, pessoas diferentes, mas com um coração aproximado. Na igreja, podemos, pela graça de Deus, vivenciar unidade no coração. Isso se vê na consideração que devemos ter uns pelos outros. É claro, irmãos, que nós temos afinidade maior com um irmão do que com outro. É natural que um irmão engenheiro civil tenha já um assunto de início para conversar com outro engenheiro civil. E eu terei muita dificuldade em participar do primeiro assunto entre dois engenheiros civis. É natural, irmãos, que uma pessoa que está nesta igreja há algumas décadas tenha muitos assuntos para tratar com quem está aqui há algumas décadas também. Então é claro que temos afinidades por conta da nossa caminhada. Mas, irmãos, devemos tratar a todos com a mesma consideração, com a mesma afeição, com a mesma valorização. Você pode ter maior afinidade com outrem, mas você deve cuidar para ter igual consideração com todos. Uma evidência de carnalidade é a tentativa de criar um grupo que seja seu, e tal como Diótrefes, condenado na palavra de Deus, para ter primazia sobre esse grupo. E de repente constituir uma sub-igreja para você, com os seus achegados, os seus amigos, aqueles que te admiram e nunca te criticam. E esquecer toda a igreja. Segundo a palavra de Deus, na igreja de Cristo, devemos ter o mesmo amor. Devemos ter o mesmo sentimento. Uma verdadeira fraternidade. Eu era ainda seminarista quando, liderando uma congregação que veio a se tornar a primeira igreja que eu liderei, eu decidi pregar uma série de sermões sobre a graça de Deus. E lá pelo terceiro ou quarto sermão, seguidos,
Ao final do culto, uma pessoa chorando me abraçou e disse assim: pastor, ela me chamou de pastor e eu ainda não era ordenado. Eu não queria te amar, eu estou lutando contra isso, mas eu já estou te amando. E eu fiquei, irmãos, surpreso com aquilo, e minha primeira ideia foi pensar: o que será que eu fiz? E então eu disse: chega aqui no canto. Minha irmã, por favor, o que eu fiz? Eu preciso te pedir perdão. E ela disse: não, o irmão não me fez nada. Mas eu fui tão ferida por um pastor da igreja de onde eu vim, que eu saí de lá, vim para esta congregação e decidi: nunca mais eu irei amar pastor nenhum. Que decisão tenebrosa, irmãos. Que tristeza. Ela me disse isso. E disse: eu cheguei aqui decidido a não amar. Quando eu descobri que o irmão será o pastor, eu decidi: eu não vou te amar. Que coisa, irmãos. O que é que eu fiz, né? Eu não fiz nada, mas ela decidiu. Seja quem for o pastor que eu irei encontrar pela minha frente, eu não irei amar, porque pastores não são confiáveis. Ela dizia: eu fui muito ferida por um pastor em quem eu confiei, muito. Mas aquela mesma irmã, crente em Jesus, em lágrimas disse: mas Deus não me permitiu avançar nessa decisão errada. Me perdoe. Me perdoe porque o irmão não fez nada contra mim. Eu não queria te amar só porque eu tenho rancor do antigo pastor. Irmãos, Deus trabalha no coração dos crentes para que haja verdadeira fraternidade. Trabalhou no coração daquela irmã em Cristo, mulher crente, que foi honesta a ponto de dizer: eu luto com esse drama. Eu fiz um compromisso com ela. O compromisso foi: todas as vezes que a irmã me procurar e me disser que eu te feri, imediatamente eu te pedirei perdão. E no poder do Senhor você não terá que ter raiva de mim. Irmãos, uma fraternidade, uma constante proteção. Não estou falando de omissão, não estou falando de concordância com os erros, mas estou falando da proteção de quem diz: o meu irmão é sim assunto para mim. Não direi como Caim, que rebelde respondeu ao Senhor: por acaso sou eu guardador do meu irmão Abel, para que o Senhor me pergunte onde está Abel? Não direi isso. Eu guardarei o meu irmão, eu cuidarei do meu irmão, eu protegerei sim o meu irmão. A vida em unidade, irmãos, contempla essa decisão proativa: eu quero proteger o meu irmão. O que inclui a abordagem preventiva. Você percebe que o seu irmão certamente se ferirá, se afastará da vontade do Senhor. Então, preventivamente, você irá a esse irmão para protegê-lo da queda dele no pecado. Precisamos viver unidos na caminhada. Verso 3: não haja entre vós partidos. E a minha oração é que Satanás, irmãos, não seduza membros dessa igreja para que haja entre nós partidos. Esta não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é aquela do livro de Atos dos Apóstolos, mostrando-nos o ideal de uma igreja saudável. Era um só o coração e a alma na multidão dos que criam. Em todos havia temor, havia abundante graça. Na multidão dos que creram, havia um só coração e uma só alma. Verso 3: que ninguém se coloque no lugar de Cristo, atraindo para si a glória de quem quer liderar um grupo na igreja. Que todos vivam de modo humilde, imitando a Cristo. Verso 4: não lutando pelo que é propriamente seu, pelo seu direito, por seu privilégio, por seu lugar, por sua história, por sua vantagem, mas pelo que é dos outros. Unidos na caminhada, nós venceremos os partidarismos. Unidos na caminhada, nós venceremos vaidades, porque nós, seres humanos, somos vaidosos, né, irmãos? Nós, normalmente, somos tentados a querer ser mais do que aquilo que somos. Segundo a palavra de Deus, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, ou da glória de Deus. O que somos nós? Somos nós tão somente pecadores, perdoados pelo Senhor, regenerados pelo Senhor.
Querer ser qualquer coisa além disso é querer assumir o lugar que pertence ao Senhor. Devemos viver de modo humilde. Meu irmão, eu quero te ouvir. Meu irmão, você tem todo o crédito comigo. Meu irmão, você será ouvido. Eu posso até não concordar contigo, mas é importante ouvir aquilo que você tem a dizer, com altruísmo. Aliás, o altruísmo presente em nossa divisa anual. Olhem para João, capítulo 13, versos 34 e 35. Aqui está a divisa que nós adotamos como ênfase da nossa igreja para este ano. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mandamento recíproco. Eu te amo, você me ama. Assim como eu vos amei, diz Jesus, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, na capacidade de vocês se amarem e com altruísmo cuidarem do irmão, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Voltando a Filipenses capítulo 2, vejam o que Paulo diz nos versos 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ainda, irmãos, que eu tenha que padecer enquanto sirvo vocês, diz Paulo. Ainda que eu tenha que enfrentar sofrimentos nos combates pela fé evangélica e pela unidade da igreja, eu quero me alegrar, me congratular. E pela mesma razão peço a vocês, alegrem-se e congratulem-se comigo. Meus irmãos, aquele que nos une é aquele que nos sustenta. Ele é o nosso modelo e alvo. Como viveremos unidos em pensamento, unidos no coração, unidos na caminhada, olhando para Jesus. Versos 5 a 8, devemos adotar o sentimento que sempre dirigiu o Senhor Jesus Cristo, o Deus Santo. Verso 6, ele que desde a eternidade é Deus, não usurpou ser pelos homens rapidamente reconhecido como Deus, que ele fez na sua humilhação, assumindo a forma de homem, aceitou o mais terrível destino que os homens poderiam dar a outro homem, a cruz. Ele se esvaziou, ele sendo Deus se fez servo, ele na condição de homem foi obediente até a morte, sofreu, padeceu e enfrentou a morte de cruz. Jesus nos une. O apóstolo Paulo, escrevendo à desafiadora igreja de Corinto, em 2 Coríntios 4, verso 5 diz: não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque nós decidimos viver unidos, amando o irmão, porque amamos a Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, é o nosso alvo e é o nosso sustentador. O que Paulo está dizendo àquela igreja que questionou seu apostolado, questionou seu pastorado, tentou diminuir a sua autoridade, fez oposição injusta. O que Paulo está dizendo àqueles irmãos na segunda carta é: meus irmãos, eu e os demais líderes que servimos a igreja de Corinto, servimos os irmãos por amor a Jesus. Nós já aprendemos com Jesus que não devemos ter inimigos. Nós já aprendemos com Jesus que não devemos escolher o caminho do rancor. Nós já aprendemos com Jesus que a raiz de amargura pode brotar, tomar o coração e perturbar a vida, a comunhão com Deus e com os irmãos, a vida na igreja. Portanto, nós amaremos vocês, porque amamos Jesus. Nós podemos, irmãos, porque somos do Senhor, cultivar o hábito da vida em unidade, rejeitando tudo aquilo que pode dividir o corpo de Cristo. Eu quero concluir fazendo um desafio a você e pedindo que você trate desse assunto com o Senhor.
Meu irmão, eu não tenho nenhum inimigo. Só o diabo que se fez meu inimigo. E aí eu não tenho como resolver essa situação. E é muito gostoso poder orar ao Senhor sabendo que eu não tenho inimigo. Se você tem algum inimigo, se você conhece alguém que tem se constituído seu inimigo, ore ao Senhor nessa manhã, rogando a Deus que te dê a oportunidade de amar e de servir essa pessoa. Como diz o salmista, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa, como crente em Jesus, poder dizer em oração: graças te dou, Senhor, porque não tenho nenhum inimigo. Eu posso garantir a você, é muito agradável, é abençoador poder dizer: não tenho nenhum inimigo. O meu desafio a você é: ore ao Senhor para que você não tenha qualquer inimigo. E como crente em Jesus, seja um agente da vida em unidade. Esta é a vontade de Deus para todos nós.